Debate do Jones Manuel e o Wilker Leão. Olha só, eu não costumo assistir podcast, principalmente esses muito longos, aí com 3 horas e tantos minutos, né? Eu realmente não consigo fazer isso. Só que me chamou a atenção esse debate, porque nós temos dois influenciadores hoje, relativamente grandes, um da esquerda, né, comunista, que é o Jones Manuel, e do outro lado o Wilker Leão, da extrema-direita. Mas, entre eles, há um abismo muito grande. Aliás, sempre há esses abismos. Neste caso, qual seria o abismo? O abismo é que Jones Manuel é um pesquisador, é um intelectual, tem uma vasta produção bibliográfica, né? Pelo que eu pude apurar, ele é mestre, está fazendo doutorado e é professor também, né? E o Wilker Leão é um universitário, e só. Um ex-militar, mas é um praça, não tinha ali uma atividade de comando, né? É um subordinado ali, um pracinha, né? Se eu não me engano, acho que era um cabo, foi soldado e cabo, né? Então, assim, não dá nem para dizer que ele domina as questões de decisões no meio militar. Então é só um universitário. Perfeito. E aí você já tem um debate com grande desequilíbrio, né? É uma pessoa muito qualificada de um lado, Jones Manuel, e uma outra desqualificada. Eu não tô falando desqualificada no sentido pessoal. Eu tô dizendo desqualificada no sentido acadêmico e profissional, tá? Bom, e o que me chamou a atenção é que esse debate, ele é revelador. É revelador em que sentido? Mostra, de um lado, há um grupo de esquerda que estuda muito, que tem a paciência de se aprofundar nas questões sociais, políticas e econômicas, e de outro lado, uma extrema-direita que só vive de hype, só vive de notícias e situações polêmicas criadas, forjadas na internet, sem conteúdo substancial, né? É isso que nós temos. Portanto, você que segue uma pessoa aí, se intitula de direita, extrema-direita, enfim, saiba, o conteúdo falta muito, né? Há uma ausência de conteúdo muito grande. E nesse debate, o que me chamou a atenção foi tanto os bastidores antes do debate, né, que eu pude assistir alguns vídeos, e o pós-debate. O pós-debate, ele foi melancólico, porque o Wilker quase chorou. Inclusive há áudios em que ele fala que foi traído. Eu não entendi qual foi a traição. A traição foi ele ser confrontado e não saber responder as perguntas, ele ser confrontado com números, estatísticas, realidade, e não entender o que estava se passando. Bom, se isso é traição, realmente ele foi traído, né? Porque ele não tinha nenhuma noção do que... Aliás, o debate era falar sobre educação e o ensino superior. Ele não conhece nada de educação, muito menos de ensino superior. O fato de você ser um aluno do ensino superior não o qualifica como um conhecedor da estrutura de ensino superior. Eu leciono na universidade há mais de 20 anos. E aí ele tentou ali, já de um assunto muito, muito batido, falar sobre doutrinação nas escolas, nas universidades. E aí eu tenho um ponto, o seguinte, eu tenho uma experiência que eu entendo significativa na universidade, e aí a gente precisa entender se há mesmo doutrinação. Porque o que seria doutrinação? Seria eu impedir que o aluno pense algo contrário àquilo que eu quero impor para ele. Talvez fosse esse o conceito. Agora, vamos tentar entender que nós não estamos falando de crianças. Nós estamos falando de adultos que estão entrando na universidade. Não entra adolescente na universidade e não entra criança na universidade. São adultos. E esses adultos entram numa universidade para ficar no máximo 3 horas na universidade. Será que se eu disser para ele ler um livro do Karl Marx, um livro do Karl Popper, eu vou fazer ele se tornar de esquerda ou de direita? Não me parece que isso é aceitável.
né? Sim, há professores que são marxistas na universidade, mas há professores que são liberais, há professores que são conservadores. Eu conheci uma porção deles, aliás, conheço uma porção deles. O aluno, ele já chega com posicionamento na universidade. Ele talvez vai lapidar, ou talvez vai até abandonar um posicionamento, porque talvez ele entenda que um outro tipo de ideia lhe faça mais sentido. Mas nós estamos falando de adultos que estão entrando na universidade. Não dá para você imaginar que a doutrinação é você subestimar a capacidade de um adulto. Aliás, a direita e a extrema-direita, ela vive vociferando exatamente isso. Que as pessoas, os adultos, têm as suas individualidades e as suas opiniões, e por esse motivo, há que se dar emancipação para essas pessoas. Bom, eu concordo com isso, inclusive. Portanto, me parece contraditório um venire contra factum próprio é você alegar que esses indivíduos já são maduros, precisam de uma libertação ideológica, portanto eles já conseguem pensar, mas esses mesmos adultos, quando entram na universidade, a direita diz que eles são doutrinados e todos eles saem de esquerda, de extrema esquerda, como uns cordeirinhos. Mas isso não é verdade. Isso não acontece. Isso não existe. Não existe. O fato do professor ensinar um determinado período da história em que há uma predominância de um determinado regime ou de uma ideologia, por exemplo, o marxismo, por exemplo, o comunismo, o que o professor deveria fazer? Apagar isso da história? Apagar um autor importante que conseguiu ser brilhante, e você pode discordar, tá tudo certo. Há uma série de bons autores que discordam de Marx. Mas não dá para negar que ele foi um cara brilhante na economia, na filosofia e no direito. Mas você pode discordar. Há bons estudos que discordam das ideias de Karl Marx. Mas o fato de ensinar isso não transforma uma pessoa em marxista. Até porque ela já chega com uma série de opiniões formadas, de consciências formadas para dentro da universidade. Não chega uma folha branca crua. Não. Ele já vem com uma determinada história de vida, né? E assim ele vai aprimorar os seus conhecimentos. E aí revela uma coisa interessante. A direita e a extrema-direita brasileira, eu até posso dizer mundial, mas eu vou me concentrar no Brasil. É uma direita e uma extrema-direita que se orgulham, né, da sua ignorância. Eles não estudam, não querem estudar e acham que isso está certo. E que se você motivar alguém a estudar, conhecer essas linhas de pensamento, essa pessoa se torna, talvez, para a extrema-direita, uma pessoa alienada. Inclusive, num determinado momento do debate, é tão revelador que o Wilker Leão, ele fala pro Jones Manuel o seguinte, isso tudo tá falando é bobagem, também você fica só estudando. Olha que coisa interessante. Ele diz que o indivíduo é o que é porque só fica estudando. Veja então que na contramão disso é dizer, portanto, que eu sou o que sou, no caso Wilker Leão, porque eu não estudo, não me permito ter estes conhecimentos. Ou seja, partindo dessa lógica, ele se orgulha da própria ignorância, sem falar que ele não conseguiu desenvolver uma única ideia, um único raciocínio com estatísticas e dados da educação. Ele não conseguiu nem sequer desenvolver aquilo que ele se propõe nos seus vídeos, que é para falar dessa excrescência chamada doutrinação. Ele não conseguiu explicar o que é isso. Tanto isso é verdade que ele traz umas ementas de cursos e acha ali nas ementas 3 matérias que têm um viés marxista. Num universo de um curso universitário, seja direito, ciência política, que tem mais ou menos
40 matérias ou mais, a depender do curso. Ou seja, no universo, vamos colocar aqui, arredondar, 50 matérias, ele achou 3 que são marxistas. E a partir disso, ele diz, veja, há um conteúdo tendencioso. Como assim? De 40, você acha 3, de 50 você acha 3, menos de 10%. E você diz que há uma doutrinação, ou seja, um pouco mais de 5%, você acha que há uma doutrinação a partir disso? Beira o ridículo. Mostra um despreparo, mostra que o que ele está fazendo é apenas vídeos com uma carga emotiva, aquilo que as pessoas dizem lacração, para angariar views e talvez se candidatar a alguma coisa no futuro. Porque não tem compromisso verdadeiramente com a educação. E não tem compromisso com um debate qualificado. E não é a primeira vez. Porque o Jones Manuel fez um debate, eu peguei uns cortes, com um deputado estadual de Minas Gerais, foi uma das coisas mais, como posso dizer, com uma vergonha alheia tão grande, de um despreparo tão grande de um político, e o Jones Manuel, ele ousou a transitar naquilo que o deputado deveria saber de cor, que são questões de políticas públicas. E o que se viu ali foi um deputado absolutamente alienado e com frases de efeito, apenas. Sem nenhum conteúdo verticalizado, com profundidade. Inclusive desconhecendo as suas competências. Essa é a qualificação das pessoas que militam na extrema-direita. Ou seja, é um deserto de qualificações. Tentando assim usar uma metáfora. É algo absurdo. Sugiro que vocês assistam esse podcast e tentem aí exercitar o senso crítico. Acho muito importante. E é um absurdo. E por isso que hoje eu decidi combater também a extrema-direita e a direita, inclusive. A direita brasileira é uma antessala à extrema-direita. Melhor dizendo, é um penduricalho da extrema-direita. Muito obrigado e até a próxima.